Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, afirma que ganhar dinheiro é uma ciência que não é ensinada nas escolas. As escolas nos ensinam a nos tornar empregados e construir uma carreira. Se você vem de uma família de classe média, como eu, é altamente provável que seus pais tenham te ensinado a ser pobre. Isso não é porque seus pais não te amam ou não querem que você seja bem-sucedido. É simplesmente porque eles mesmos não foram educados sobre esse assunto. Eles absorveram informações ultrapassadas, e quando você nasceu, passaram isso para você. Kiyosaki diz que a pobreza é como a genética, passa de uma geração para outra. Lição número 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Quando tinha 9 anos de idade, Robert e seu amigo de infância Mike não foram convidados para a casa de praia de um colega de classe porque eram crianças pobres. Robert chegou em casa e perguntou ao pai como se tornar rico, e a única resposta que obteve foi: você precisa aprender a ganhar mais dinheiro. Mesmo quando criança, Robert entendeu que esse conselho não o ajudaria a enriquecer. O pai de Robert, a quem ele chama de pai pobre, era um professor e ganhava bem, mas sempre lutava financeiramente. Ao ver o quanto Robert e seu amigo Mike estavam determinados a aprender sobre ganhar dinheiro, o pai pobre os aconselhou a ir falar com o pai de Mike, a quem Robert chamava de pai rico. Tanto Robert quanto Mike ficaram surpresos, pois o pai rico não era rico naquela época, e ele nem mesmo terminou o ensino fundamental, mas administrava vários negócios de sucesso. Eles concordaram em falar com o pai rico. No dia da reunião, ele perguntou se estavam prontos para aprender a ganhar dinheiro. Eles estavam entusiasmados e assentiram com a cabeça. Então, o pai rico fez uma oferta: ele ensinaria a eles como ganhar dinheiro, mas não em um estilo de sala de aula. Ele só ensinaria se eles trabalhassem para ele, porque, segundo ele, seria um desperdício de tempo ensiná-los se eles apenas quisessem sentar e ouvir, como na escola. Eles poderiam aprender mais rapidamente se trabalhassem para ele. Robert queria fazer uma pergunta, mas o pai rico não deu a eles a chance. Ele disse que, se eles não pudessem tomar decisões firmes, nunca aprenderiam a ganhar dinheiro. Oportunidades surgem e desaparecem, e saber quando tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Eles sabiam que tinham que tomar uma decisão. Robert e Mike se olharam e concordaram em aceitar a oferta. O pai rico ficou satisfeito e disse que pagaria a eles 10 centavos por hora, e eles trabalhariam 3 horas todos os sábados. Mesmo que Robert tivesse um jogo de softball naquele dia, ele escolheu trabalhar e aprender em vez de jogar. Ele sabia que essa era a sua oportunidade, e ele não queria desperdiçá-la. Robert e Mike começaram a trabalhar para a Sra. Martin, que era uma funcionária do pai rico e costumava cuidar de um pequeno supermercado. Eram lojas onde as pessoas compravam itens essenciais como leite, pão, manteiga e cigarros. O único problema era que as lojas não tinham ar-condicionado, então eles tinham que manter as portas abertas para a estrada e o estacionamento, o que significava que a poeira se acumulava toda vez que um carro passava. Seu trabalho era tirar os produtos enlatados das prateleiras, limpá-los com um espanador e, em seguida, empilhá-los cuidadosamente. Era um trabalho entediante. Eles trabalhavam 3 horas todos os sábados e ganhavam 30 centavos, o que não era emocionante para eles, uma vez que uma revista em quadrinhos custava 10 centavos naquela época. Eles o fizeram porque queriam aprender a ganhar dinheiro, mas, depois de 3 semanas fazendo isso, Robert estava pronto para desistir. Ele se sentia como um escravo que trabalhava por apenas 10 centavos por hora e nem tinha visto o pai rico desde a primeira reunião. Assim, no horário do almoço da 4ª semana, ele disse a Mike que estava desistindo. Para sua surpresa, Mike começou a sorrir e disse que o pai rico havia previsto que isso aconteceria, e disse a Mike para encontrá-lo quando Robert estivesse pronto para desistir. Isso deixou Robert bravo, mas Mike disse que o jeito de ensinar do pai rico era diferente dos pais de Robert. O pai rico não gostava de dar palestras e usava a experiência como método de ensino. Robert concordou em se encontrar com o pai rico no sábado seguinte para ouvir o que ele tinha a dizer, e até seu pai verdadeiro estava zangado com o pai rico. O pai pobre havia aconselhado Robert a pedir um aumento de pelo menos 25 centavos por hora e a desistir se não o conseguisse. Quando Robert chegou à casa de Mike, foi feito esperar na fila por 45 minutos antes de o pai rico finalmente aparecer.
Robert estava frustrado e irritado e disse ao pai rico que ele não havia cumprido sua parte no acordo, que havia prometido ensiná-lo se ele trabalhasse para ele, mas ele não havia cumprido a promessa. Robert o acusou de ser ganancioso e de não respeitar seus funcionários. Ele perguntou a Robert se ensinar significava falar ou dar uma palestra, e Robert respondeu que sim. O pai rico riu e disse que a maioria das pessoas acredita que aprender é escutar alguém falar, o que está errado. Ele explicou que ele nunca lhes daria palestras porque acreditava que elas não o fariam aprender o suficiente. Em vez disso, ele os estava ensinando a pensar e ver as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Ele disse a eles que, se pudessem fazer isso, teriam aprendido algo que a maioria das pessoas nunca entenderia, e eles não teriam que trabalhar pelo dinheiro. Quando Robert e Mike perguntaram como poderiam aprender a fazer isso, o pai rico respondeu que tinham que ser forçados a pensar. Quando as pessoas são forçadas a pensar, elas podem aprender mais rápido. O pai rico não estava interessado em ajudá-los a ganhar dinheiro, mas em ensinar-lhes como serem ricos. Seus pais estavam ensinando-lhes a serem empregados e a viver de salário em salário. O pai rico estava ensinando-lhes a serem empresários e a criar ativos que gerariam renda para eles no futuro. Ele estava tentando expandir suas mentes para pensar em termos de ativos, passivos e fluxo de caixa. Ele pediu a eles que observassem seu local de trabalho e o questionassem para ver se poderiam encontrar maneiras de melhorar as coisas. Quando Robert e Mike disseram que estava muito sujo, o pai rico lhes deu o espanador e lhes disse para limpar as prateleiras. Eles não estavam felizes com essa tarefa, mas ele explicou que era uma lição importante em empreendedorismo. Quando as coisas ficam sujas, elas se deterioram mais rapidamente, o que significa que ele gastaria mais dinheiro para consertá-las e manter o negócio. Limpando as prateleiras, eles estavam economizando dinheiro para o pai rico. Para Robert, essa foi uma lição valiosa e o início de sua educação financeira com o pai rico. Foi quando ele começou a entender que o dinheiro não vinha de um emprego, mas de ativos que você criava e gerenciava. A lição número 1 de Robert Kiyosaki é que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles, criando e gerenciando ativos que geram renda. A pobreza é transmitida de geração em geração porque as pessoas são ensinadas a serem empregadas em vez de empresárias. Portanto, é essencial expandir sua mentalidade financeira e aprender a pensar de maneira diferente sobre o dinheiro. Ganhar dinheiro não é apenas sobre trabalhar duro, mas sobre trabalhar de maneira inteligente e construir um sistema financeiro sólido que funcione para você.